Imagina se quando acabasse o leite da sua casa, a sua geladeira avisasse ao supermercado que imediatamente mandaria uma caixinha nova para sua porta, debitando o valor direto da sua conta do banco. Tem cara de sonho distante, mas essa conexão entre objetos já existe. No programa de hoje, a gente vai mostrar como é que a chamada internet das coisas, que no Brasil já conecta quase 150 milhões de objetos e movimenta 4 bilhões de dólares ao ano, vai impactar ainda mais o nosso dia a dia. E para mostrar que já é presente, o que mais parece futuro distante, a gente vai conhecer as televisões que conversam com objetos da casa. Como tendência, a TV ela ser um centro de controle do ambiente. Visitar um laboratório de pesquisa focado em objetos conectados. Então agora a gente está olhando e tentando realmente trazer para o presente esse desafio da conexão das máquinas. Conhecer uma empresa que desenvolve softwares para esse tipo de tecnologia. O mercado brasileiro vem crescendo a uma taxa de 15% ao ano há 4 anos. E alguns gadgets que vão facilitar bastante a vida dos consumidores. In terms of the Internet of Medical Things, there's a lot of potential for this industry at large. O Mundo S.A. começa agora. Até 2020, o mundo vai ter 30 bilhões de coisas conectadas, que devem movimentar 1,7 trilhão de dólares. E que coisas são essas? O seu celular, por exemplo, é a mais popular delas. Com ele você se conecta a outras pessoas, a sites, a aplicativos, mas muitos outros objetos já podem fazer as mesmas coisas que o seu telefone. Aliás, bem mais que isso. E para entender melhor, a gente foi pedir a ajuda de alguns especialistas. A internet das coisas é um desdobramento da soma de algumas tecnologias que a gente hoje tem como absolutamente comuns, mas que há 20 anos atrás eram impossíveis de se imaginar. A internet das coisas começa então pelo conceito de celulares todos conectados, depois eles estão indo para pequenos sensores, e aí todo o valor que você tem isso trazendo dados para tudo que é lugar. Por exemplo, nós temos as pulseiras biométricas, que são os usos mais próximos de uso pessoal, que monitoram frequência cardíaca na prática de esporte, ou podem monitorar a saúde de um idoso ou de uma pessoa com algum problema clínico de saúde remotamente. Casas conectadas onde os eletrodomésticos ou geladeiras ou dispositivos conversam entre si para gerar algum tipo de informação útil para o usuário. No Brasil, nós chegamos, em 2015, ultrapassamos cerca de 140 milhões de coisas conectadas e movimentamos cerca de 4 bilhões de dólares. Em 2020, nós movimentaremos cerca de 1,7 trilhões de dólares no mundo e serão cerca de 30 bilhões de coisas conectadas. A internet das coisas ela vai mudar a nossa vida. Ela vai entrar em múltiplos aspectos. Ela vai entrar na nossa vestimenta, nos nossos aparelhos de casa, vai entrar na monitoração do nosso dia a dia, nos carros das casas e, seguramente, no futuro, não tão longe assim, vai entrar no nosso corpo. E essa quantidade de informação que vai ser extraída a partir desses pequenos dispositivos vai compor uma grande base de dados global que vai permitir modificar produtos e modificar a forma como nós interagimos com o nosso dia a dia, inclusive com as coisas que nos interessam mais, que é manter a nossa saúde, manter o nosso bem-estar. Em 2002, quando o conceito de internet das coisas mal caminhava no Brasil, um empreendedor aqui de São Paulo abriu uma startup para trabalhar com isso. Em 14 anos, ele fez 2 fusões e hoje atende 650 empresas com mais de 250 mil objetos conectados no país. Um chip de celular, igual o que você tem no seu aparelho, é o que faz os objetos conectados passarem as mais diferentes informações adiante. A Wireless desenvolve a tecnologia que, ligada ao chip, faz as coisas se comunicarem. Agora, Sérgio, pensando para a gente chegar bem próximo do consumidor final, dentro de uma casa, por exemplo, que tipos de objetos que podem estar conectados à internet? Uma cadeira, uma mesa, uma televisão? A primeira coisa que deve ter 1 milhão de casas conectadas no Brasil e já faz tempo na realidade, é a porta. A porta? A porta. O que a porta diz? A porta abre. Se for você que está abrindo, você não tem problema nenhum. Se não for você ou a sua família, você tem um problema. Isso é a segurança das casas. Então existem painéis de alarmes que estão sendo instalados no Brasil há mais de 10 anos. E essas coisas, elas passaram da porta a sensores na janela, sensores de presença, sensores de movimento. A tal da porta, então, reconhece rostos ou digitais dos moradores para que seja aberta.
A área de segurança é um dos maiores mercados para a internet das coisas. Em segundo lugar, vem a conexão de veículos. E a empresa também trabalha com isso. Esses veículos são conectados coletando informações de localização, de condução, de performance e são enviadas para centrais para vários tipos de aplicações diferentes. Eu quero saber se a minha mulher está segura, se ela não foi sequestrada. Se ela foi sequestrada, eu tenho como saber onde ela está. Você vai até o outro extremo, então você tem pedidos farmacêuticos, por exemplo, é uma mercadoria de altíssimo valor agregado, que tem que ser distribuído em farmácias na cidade de São Paulo. Então você tem sistemas que já roteirizam os veículos e garantem que eles vão passar por esses pontos de forma segura. Existem centrais acompanhando os veículos também. Nos últimos 3 anos, a Wireless cresceu em média 60% ao ano e espera faturar mais de 12 milhões de dólares em 2016. Agora, quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de um nível de intromissão na vida das pessoas enorme, né? Tudo em nossa volta vai começar a colher dados sobre a gente. Qual que é o limite ético desses produtos? O que nós procuramos fazer é proteger essas informações de forma que elas sejam utilizadas de forma ética. Uma das formas para você fazer isso, que as empresas costumam fazer, é tirar a identidade dos usuários e tratar isso de forma massificada. Onde que você acha que a gente pode chegar? Para onde a gente está andando? Quais são os limites da internet das coisas? É uma boa pergunta. A nossa vida vai mudar muito por causa disso. Eu diria mais por causa da inteligência das coisas, da forma como elas se comunicam. Um pouco assustador, né? É bastante assustador. Qual é o conselho que a gente dá para as crianças? Estudem. Porque o que vai ter valor é a capacidade humana de fazer conexões, como nós estamos fazendo agora, e a capacidade humana de criar, de compreender. Será que as máquinas não vão aprender isso também? Elas podem, mas não sei se a gente vai gostar do que elas criarem. Eu ainda prefiro a música feita pelos humanos. Imagina você estar assistindo a um filme na televisão da sua casa. E aí você comenta com alguém que está do seu lado que adora a música da trilha. E na mesma hora, uma mensagem aparece no seu celular sugerindo que você compre aquela música pela internet. Dá um medo, né? Isso ainda não existe, mas já já vai ser totalmente possível. Foi-se o tempo em que as televisões eram apenas televisões. Hoje, você baixa aplicativos da internet e assiste ao que quiser, na hora em que quiser. É o chamado conteúdo on demand, que chega na sua casa pelo aparelho de televisão, mas a partir de aplicativos. E já são mais de 700 aplicativos disponíveis no mercado. E muitos deles vão bem além de oferecer conteúdo ao consumidor. Marcelo, a gente está vendo cada vez mais a internet das coisas entrar nas nossas casas. O que hoje em dia uma simples televisão é capaz de fazer? É até difícil falar, porque a gente tem a televisão realmente ficou um centro de entretenimento. Agora, né? vai além do entretenimento. Hoje em dia a televisão já consegue se conectar, por exemplo, com outros objetos da casa. Sem dúvida nenhuma. O lançamento do celular, dos smartphones, ele mudou totalmente a indústria. E aí eu não digo não só a TV, como todos os produtos. Hoje a Sony não lança um produto que não tem alguma tecnologias de Bluetooth, Wi-Fi e conexão entre os demais produtos. Entre DVDs, caixas de som, Bluetooths e outros, a empresa, que teve faturamento global de 71,7 milhões de dólares em 2015, já tem mais de 8 milhões de aparelhos conectados na América Latina. E a TV é o principal deles. Hoje a gente já vê sinais claros como tendência, realmente a TV ela ser um centro de controle do ambiente. Traduzindo, com um simples comando de voz, a sua televisão vai poder fechar as cortinas da casa e deixar as luzes apagadinhas para você assistir a um filme romântico. E há quem diga que alguns televisores do mercado já ouvem o que o público fala na sala, mesmo sem ninguém ter apertado o botão do comando de voz. Mas pode isso? No nosso centro de desenvolvimento em Tóquio, a gente já tem muitas discussões a esse respeito. Tem uma discussão ética, inclusive, né? Inclusive. E até por essas discussões, a Sony entende, no momento, como solução a escolha do consumidor. Então, é somente quando ele apertar o botão que está valendo por enquanto. Os comentários, por enquanto. Agora, muitas marcas, quando começam a lançar vários produtos diferentes, optam por ter uma tecnologia única que só com essa tecnologia você consegue conectar todos esses aparelhos. Vocês optaram por ter uma tecnologia do Android. Vocês conseguem se conectar a aparelhos diversos que não são só da Sony. Por que vocês tomaram essa decisão e como é que ela funciona na prática?
As nossas pesquisas mostram que mais de 80% já dos smartphones eles funcionam na plataforma Android. Isso é muito importante para a Sony porque ela entende, ela tem a maneira com que ela olha para o mercado é que o consumidor ele quer cada vez mais liberdade. Então, o fato da gente desenvolver um aplicativo que seja muito mais voltado para o consumidor, a gente oferece muito mais oportunidade para os desenvolvedores de conteúdo trazerem aplicativos novos para dentro das TVs. Isso faz com que o consumidor ele busque mais TVs, porque lá ele encontra uma usabilidade maior e muito mais oportunidades de conteúdo. E quanto mais televisores vendidos, mais a empresa cresce. Hoje, 90% dos modelos da marca já tem a tecnologia de conexão entre aparelhos. O preço de entrada é de R$ 4.999, mas ele pode chegar a até mais de R$ 15.000. São preços altos, né, para grande parte da população. Em quanto tempo você acha que isso vai popularizar com preços mais baratos? Olha, hoje em dia a gente vê que o processo da tecnologia ele tem avanço de uma maneira muito rápida. A cada ano a tecnologia, os produtos de entrada já tem mais tecnologia. Então eu acredito que isso vai acontecer de uma maneira muito rápida. As maiores empresas globais de tecnologia estão focando seus investimentos em inovação e softwares para o que já é chamada sociedade conectada. O João Bostacada foi conhecer um laboratório de pesquisas de uma gigante dessa área. O prédio que abriga o centro de pesquisas fica em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O laboratório foi inaugurado em abril de 2016 e é o único do tipo que a Ericsson construiu na América Latina. O investimento foi de R$1 bilhão. O foco aqui é inovação, principalmente no campo da internet das coisas. Com o laboratório a gente vai experimentar de tudo, é conseguir entender essa dinâmica da internet das coisas. A tecnologia trouxe a conexão móvel, então os usuários, e a gente evoluindo para banda larga. Então agora a gente está olhando e tentando realmente trazer para o presente esse desafio da conexão das máquinas. Que projetos vocês estão desenvolvendo nesse momento? Aqui a gente tem olhado bastante a cidade inteligente, né? Sempre a internet das coisas dentro do conceito de cidade inteligente. Então aqui a gente olha 2 projetos, um no âmbito de transporte público, que já acontece em Goiânia. Na capital de Goiás, o sistema de transporte público é todo integrado. Tanto os ônibus quanto os pontos são conectados. E a partir de um aplicativo, o usuário sabe exatamente a hora que a condução vai chegar. E aí a gente tem uma outra cidade, por exemplo, São José dos Campos, onde a gente tem um sistema integrado de gestão que é aí no âmbito de segurança pública. Então ali ocorreu um problema, você precisa fazer uma reação de um atendimento, seja de saúde, acionar uma ambulância ou um bombeiro, você tem essa integração e faz isso também já rápido, acionando câmeras. Para a Carla, o desafio maior para o crescimento deste setor ainda é a falta de um padrão único para os aparelhos conectados. Existem muitos players, muitas empresas e várias formas de explorar essa tecnologia. Se a gente tiver o mínimo de coordenação com os diversos parceiros que estão atuando, para conseguir formalizar padrões de tecnologia, que aí a gente ganha escala. A gente aqui trabalha não só com os técnicos, escrever os programas e conectar os sensores, mas também está trabalhando com os diversos parceiros, que são muitos, desde a sociedade. A gente está falando de prefeituras, quando a gente fala de cidade inteligente. Falando sobre prefeituras, como você mencionou agora, de que maneira a crise política e econômica que a gente vive agora causa algum tipo de impacto nos negócios, nas parcerias de vocês com esses governos locais? Hoje o mote, estão todos, a sociedade, buscando como cortar custos, mas por um outro lado, um ambiente de crise, ele é propício para inovação, porque você é obrigado a se questionar e rever como atuar. O potencial, sem dúvida, é incrível, é a internet das coisas, só que ele ainda é nebuloso, né? Então, incerto. E o grande desafio qual é? A digitalização. É primeiro a conectividade. Então não adianta você falar de máquinas conectadas se as pessoas não estão conectadas. Se ainda a gente tem metade da população brasileira praticamente não conectada. Na opinião da Carla, mesmo com tantos obstáculos pela frente, a internet das coisas não vai parar. As pesquisas vão continuar avançando e tanto a indústria quanto o consumidor vão sentir cada vez mais os efeitos dessa transformação. A gente falou de televisão, geladeira e telefone. Em Londres, uma feira de negócios e discussões sobre casas conectadas traz novidades bem inusitadas a esse mercado. A Ana Carolina Bar foi lá conhecer. Poucas cidades exibem uma mistura de épocas como Londres, de castelos milenares a casas vitorianas e prédios extremamente modernos.
Crystal é um dos mais sustentáveis da cidade. Lugar perfeito para discutir o futuro das casas inteligentes. No fim do ano passado, havia 5 milhões de casas automatizadas aqui na Europa. Esse número deve chegar a 45 milhões até 2020. Nos últimos 2 anos, o número de empresas oferecendo soluções para automatizar a casa disparou. E o desafio de todo mundo é encontrar um diferencial, um nicho para se destacar nesse mercado, que começa a ficar saturado. Para quem gosta de discrição e não quer ver a casa inteira tomada por gadgets, a Digital Strom oferece esse bloquinho. Parece um Lego, mas funciona como um mini computador cheio de possibilidades. The complexity is a little higher compared to other products because there's no single manufacturing like a car manufacturer puts everything in a home. You have different devices. The second is it's from different ages. Your heating system might be 10 years old, your smartphone is maybe 2 months old. And still those things should work together. That are the challenges. And it just takes more time, I think. Dá para controlar as luzes, as cortinas, o aquecimento, a máquina de café, tudo pelo celular ou simplesmente apertando o interruptor. O custo é alto comparado com o restante do mercado. 9.000 euros para automatizar uma casa inteira. A finlandesa Cosify oferece uma espécie de centro de controle que não precisa estar conectado à internet. Aqui no Reino Unido, custa 200 libras. Pelo celular ou tablet, dá para programar diferentes cenários. Acender as luzes e tocar uma lista de músicas do Spotify quando entrar na cozinha. Ou quando está fora e alguém abrir a janela, acender as luzes na intensidade máxima e colocar o cachorro latindo na caixa de som. Things should happen automatically when you're at home or when you're not at home, instead of you having to control everything remotely. There's a bit of debate of what is the real user interface. Is it the phone? Is it some panels in the wall? Is it the voice speech commands? We believe that it should be just you moving around in the home. Nos próximos 5 anos, tudo isso pode ficar obsoleto. Mais do que uma casa, teremos máquinas inteligentes, prontas para aprender. A gente vai agora para o intervalo e olha só o que vem na volta. O mercado de internet das coisas para os pets movimentou 800 milhões de dólares. O Mundo S.A. de hoje desvenda a chamada internet das coisas, traduzindo, os objetos conectados. A medicina é outra área que começa a se beneficiar dessa tecnologia. Lá em Nova York, a Carolina Cimente foi conhecer os criadores de mais um sonho de consumo, uma caixinha de remédios que te lembra de tomar as pílulas na hora certa do dia. Um dos setores que mais vai mudar com o avanço tecnológico na próxima década é o mesmo que mais vai alongar e dar qualidade à nossa vida, a medicina. As possibilidades de uso de eletrônicos e internet para ajudarem o corpo a combaterem doenças são tantas que já tem até uma expressão específica para essa indústria. We think we're in the earliest days of not only the Internet of Things, but the Internet of Medical Things. There's just so much potential for these technologies to improve human health. Josh Stein sabe o que está falando. Ele estudou administração e sonhava em trabalhar no setor de tecnologia. Mas com pai e mãe médicos, sempre teve acesso ao mundo dos hospitais. Não demorou muito para notar uma reclamação comum deles. Muitos pacientes simplesmente esquecem de tomar os remédios e acabam abandonando o tratamento. It's an enormous problem. In the US each year, $300 billion in losses are attributed to the issue of patients not taking their medication. 125,000 premature deaths as well. So it's just an enormous problem in size and scope. E o problema não é só para os pacientes. O custo dessa decisão atinge virtualmente todo mundo. Conforme os doentes abandonam o tratamento, o fluxo de pacientes nas emergências hospitalares aumenta em 17%. Foi pensando nisso que Josh e os sócios dele desenvolveram uma embalagem de remédios que chama a atenção do paciente quando ele esquece de tomar uma dose. Inside of this bottle, you'd find the same technology that you'd find inside of any standard cell phone. It just means that no matter where this bottle goes, literally anywhere around the globe, it's sending us data 24/7 in real time. Just streams of data telling us when and if patients have taken their meds. If the system notices a discrepancy, the bottle can light up, the bottle can play a song, we can do text messages, phone calls, and even more than that as well. Josh começou a desenvolver o produto em 2011.
Desde então, já investiu 2,5 milhões de dólares em tecnologia. Segundo o jornal Financial Times, em 2014 a empresa recebeu 2,4 milhões de dólares de investidores externos. Os sócios afirmam que desde que foi criada a empresa, a receita cresce cerca de 300% ao ano. In terms of the Internet of Medical Things, there's a lot of potential for this industry at large. What we like to say is, the human body, it gives off billions of data points each day, and really none of these are being collected today. So there are lots of amazing technologies that are out there. A embalagem ainda não está sendo comercializada, mas já está sendo testada nesse hospital aqui em Nova York por 35 pacientes que têm HIV. A médica responsável pelo teste diz que os resultados finais ainda não estão disponíveis, mas já nota uma melhora no tratamento. They have an ideal time when they want to take their medications, which is not realistic for their lifestyle. So they may say, I'm going to take my medications at 7 a.m. every morning, but they often don't wake up till 9 a.m. And then they completely forget to take their medications. And the majority of people on this study don't have a reminder system. O custo é parecido com o de um telefone celular simples, mais uma mensalidade baratinha. Mas não é o paciente que vai ter que botar a mão no bolso. Patients don't pay for this. What we do is we partner with healthcare companies. Faz sentido. Quanto menos doses os pacientes esquecerem, mais remédios as empresas farmacêuticas vão vender. O Brasil tem a segunda maior população de pets do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. E para ninguém correr o risco de perder o seu por aí, uma empresa criou um rastreador que, a partir de um aplicativo, mostra onde seu animal de estimação está. O Thiago é um dos sócios da Mark Systems, uma empresa de tecnologia que tem investido no segmento de dispositivos ligados à internet das coisas. De olho no mercado pet, ele desenvolveu um rastreador para resolver um problema identificado nos equipamentos já existentes. Olhando as opções de mercado, nós vimos que existem outros produtos, principalmente fora do Brasil, mas são produtos grandes e pesados. Nós acabamos desenvolvendo um produto com tecnologia nacional que está sendo fabricado aqui no Brasil, que ele é focado tanto para cachorros e gatos, mas num tamanho bem reduzido. Tá, o aparelho é pequeno, mas como ele funciona? O produto, ele tem a função hoje de um mini rastreador, como se fosse um rastreador de veículos. Você coloca na coleira do pet, esse dispositivo, ele coleta informações de localização de satélite e comportamento de atividade física do pet. Essas informações, elas são transmitidas para a nuvem e você consegue acessar via o aplicativo. O modelo de comercialização é por adesão. O cliente adquire o aparelho por R$ 479 e paga uma mensalidade a partir de R$ 39,90, que inclui, além do serviço de localização, descontos em pet shops, até parcerias com plano de saúde para os bichinhos. E para mostrar como o gadget funciona na prática, a gente vai levar a Millie, a mascote, aqui, para dar uma voltinha na Avenida Paulista. Enquanto a gente está andando aqui, lá em cima na sede, a gente consegue ver o trajeto que ela fez, né? Exatamente. Tudo online, via computador, tablet ou smartphone. O mercado de internet das coisas para os pets movimentou em 2014 algo em torno de 800 milhões de dólares. E a expectativa é que até 2020 esse número venha a triplicar em questões de faturamento. A Mark Systems hoje, ela já está vendendo o produto, né, direto no site, e agora a gente está assinando um contrato com uma grande operadora que deve consumir até o final de 2016 e início de 2017 algo em torno de 20 mil dispositivos. Então é um indicador que existe uma demanda, porque 20 mil produtos num mercado de 44 milhões de pets ainda é um percentual muito pequeno. Me desculpem a intimidade, mas eu vou usar uma frase do meu pai para fechar esse episódio. Depois de assistir a muitos programas, ele me ligou e disse: filha, esse mundo SA é assustador. E ele tem razão. Todas essas inovações que a gente fala aqui são mesmo assustadoras, e o programa de hoje eu acho que é o mais assustador que a gente já fez, porque a tecnologia está andando cada vez mais rápido. Mas é muito legal também observar quantos negócios e mercados muito bem-vindos estão aparecendo justamente por causa dela. O Mundo SA de hoje fica por aqui, a gente volta na próxima semana com mais histórias de mercados e empresas que viraram tendência. Tchau!